Glória a Deus, aleluia! Todo mundo bem? Em nome de Jesus, podei vos assentar, ficar à vontade na casa do Pai. Essa noite, o Espírito Santo de Deus tem uma palavra especial para o seu coração, mas para que ela se torne real na sua vida, você precisa aceitá-la, você precisa entendê-la. E o título dessa mensagem é: Meus medos não me escravizam. E para isso, você precisa abrir nesse momento a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32. Gênesis 32, versículo 7. Quem encontrou, diga amém, para eu poder ter uma noção de todos acharam. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: Jacó teve grande medo e sentiu-se deveras angustiado. Então dividiu em 2 exércitos os homens que o acompanhavam, como também as ovelhas, cabras, bois e camelos, pois assim planejou: se Esaú vier e concentrar seu ataque em um dos grupos, o outro terá chance de escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Versículo 10: reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade, misericórdia com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Versículo 11: livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Foste tu, com efeito, que dizestes: eu te cumularei de bênçãos e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar, de tão numerosa. Feche seus olhos nesse momento. Repita comigo: Pai, os meus medos não vão me escravizar, porque o Senhor está comigo. Queridos, nós estamos diante de uma das passagens mais incríveis da Bíblia. Ela relata a transformação de um homem. Só que para a gente chegar aqui, eu preciso explicar algumas coisas. Quem é Jacó? Por que ele está com medo? A palavra de Deus diz em alguns capítulos anteriores, lá pelo capítulo 25, que Jacó é fruto de uma gestação gemelar, ou seja, ele é gêmeo com um outro homem, Esaú. E esses dois, Jacó e Esaú, já lutavam dentro da barriga da sua mãe. Interessante que a mãe não sabia que estava carregando gêmeos ali. Só que ela sabia que algo diferente acontecia com ela, porque eu não sei se você já acompanhou a gestação de alguém. Se você já acompanhou, você sabe que é difícil. A mulher, ela fica sem ar, ela tem azia, às vezes ela não dorme. Então, se um feto no ventre já dá
tudo isso de características, imagina 2. É você multiplicar tudo isso por 2. Só que, por ela não saber que ela carregava 2 crianças no seu ventre, ela se preocupou. Ela, ei, Deus, o que está acontecendo? E Deus revela para ela: você carrega no seu ventre 2 nações, e elas serão inimigas entre elas, porém, o mais velho servirá o mais novo. Então ela tem aquele sonho, tem aquela revelação, e quando nasce, quando acaba aquela gestação, primeiro sai Esaú. E ele recebe esse nome porque ele era muito peludo. E o segundo sai agarrado no calcanhar de Esaú, e por isso ele recebe o nome de Jacó. Essa é o início da história de Jacó. Porém, esses 2 cresceram. Esaú era um homem da caça. Ele vivia para a caça, vivia nos campos. Jacó, porém, era um homem mais pacato. Ele era pastor de ovelhas e ficava ali por perto. E por causa dessas características, Isaac, o pai deles, prefere Esaú. E pelas características de Jacó, a mãe prefere Jacó. Só que para o povo judeu, para esse povo aqui, o primeiro filho, o que nasce primeiro, ele tem direito a algumas bênçãos. E, por causa disso, Isaac, ele se envelhece, e um dia, ele já velho, já cansado, ele chama Esaú e diz assim: meu filho, eu já não enxergo mais, eu estou cansado, eu não sei quando findará os meus dias, por isso, saia, faça o que você sabe fazer, pega a melhor caça, e faça o melhor ensopado para mim, para que quando eu terminar de comer, eu possa te abençoar com a sua bênção. Porém, Raquel, esposa de Isaac, ela escuta isso, e chama Jacó e fala assim: Jacó, o seu pai, ele vai derramar a bênção sobre o seu irmão, e você precisa passar na frente. Isso é um resumo. E essas características que eu vou falar agora, é tudo o que você tem que fazer para viver escravo dos seus medos. Olha, a primeira atitude, se você desejar ser escravo do seu medo, se você desejar ficar parado, não fazer mais nada, faça isso. Se você desejar fazer somente o que as pessoas querem que você faça, faça isso. Olha o primeiro ponto: aceitar orientações erradas. Abre para mim Gênesis 27. Gênesis 27, versículo 6. Rebeca orientou o seu filho Jacó: ouvi o teu pai pedir a teu irmão Esaú: trazei-me uma caça e fazei-me um prato saboroso, eu comerei e te abençoarei diante de Yahvé antes de morrer. Versículo 8: agora, pois, ouve-me, faça como te ordeno, vai ao rebanho, traze-me de lá 2 belos cabritos e preparai para teu pai um bom prato, como ele gosta.
tu o apresentarás a teu pai, e ele comerá, a fim de que te abençoe antes de morrer. Queridos, se você deseja ser escravo do seu medo, a primeira atitude que você tem que fazer é aceitar orientações erradas. E nesse momento aqui, nada mais, nada menos que a mãe de Jacó está falando isso para ele. Está dando uma orientação errada. Cuidado. Às vezes, eu e você, por amar demais alguém, acabamos fazendo isso. Quantos pais deram orientações erradas e os filhos tiveram caminhos tão ruins? Quantos avós deram orientações erradas? Cuidado! E ainda mais numa igreja que nós vivemos, que muitas vezes nós somos discipuladores. Cuidado com as orientações que você está passando para os seus discípulos. Então, Jacó, ele aceita essa orientação. Um outro ponto, contribui com as orientações erradas. E continuando essa leitura em Gênesis 27, versículo 11. Entretanto, Jacó ponderou a sua mãe. Quando a gente começa a ler, a princípio parece que Jacó vai falar: não, mãe, eu não posso fazer isso. Mas não, olha o que Jacó fala: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu tenho pele muito lisa. Ou seja, ele fala: peraí, mas isso aí não vai dar certo. O meu pai não é bobo, ele conhece Esaú, ele me conhece. Era o momento dele falar: não, mãe, eu sempre ouvi dizer pela senhora que um dia Deus te revelou que o mais velho seria servo do mais novo, e eu cresci com isso, e nesse momento a senhora está falando isso? Para eu fazer algo errado? Rebeca, ela quer ajudar Deus. Ei, Deus, ele não precisa de ajuda. Os planos dele vão se cumprir na minha vida ou e na sua vida. Queira alguém, queira ou não queira, vai se cumprir. Para de querer tentar ajudar Deus. Ele não precisa. Algo que chama a atenção é no versículo 13. Continuando, versículo 12, e se meu pai me apalpar, poderá entender que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, atrairei sobre mim maldição. Ei, era o momento dele falar não, mas ele não diz não, ele fala: mãe, eu concordo com o que a senhora está fazendo, porém, se o meu pai descobrir, ao invés de bênção, eu vou atrair sobre a minha vida maldição. E continuando, afirmou-lhe sua mãe: que tal maldição recaia sobre mim, meu filho? Tão somente faze o que te peço, vai e traze os animais para mim. Ei, como eu já tinha falado, a palavra de Deus, ela registra que Rebeca gostava mais de Jacó. Talvez Jacó, ele sabia disso. Ei, mas mesmo assim, ele preferiu continuar com esse prazo, mesmo com esse plano, mesmo que a maldição recaísse sobre a mãe dele, alguém que ele amava. Queridos, não precisa forçar nada com Deus. Mais um ponto para você se tornar escravo do seu medo. Gênesis 18, 19. Então Jacó caminhou até seu pai e chamou: meu pai. Ao que respondeu Isaque: sim, quem és tu, meu filho? Jacó disse ao seu pai: sou
Esaú, seu primogênito, fiz o que ordenaste, levanta-te, por favor, assenta-te e coma da minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Ah, mentira! Mas a mentira aqui, ela está disfarçada em duas coisas. A primeira é você se passar por aquilo que você não é. Você não pode fazer isso. Deus, Ele te conhece. Não adianta você querer ser quem você não é. Uma outra mentira. Ei, você pode enganar o seu pai. Você pode enganar a sua mãe. Você pode enganar os seus filhos. Você pode enganar a sua esposa. Você pode enganar até o seu marido. Mas Deus, você não engana. Não tem jeito. Talvez Deus olhou lá de cima, olhou. Poxa, que teatro maravilhoso, hein? Jacó, você é um ator perfeito. Colocou até pele de cabrito nos seus braços, no seu pescoço, e você conseguiu enganar o seu pai. Mas a mim você não engana. As consequências virão para você se tornar escravo do seu medo, para que o seu medo te trave. Esse é o caminho que você deve seguir. Esses pontos que foram citados aqui mostram isso. Que Jacó, ele ficou tão preso a esse medo que ele não foi capaz de fazer nada. Se você abrir comigo Gênesis 27, 41, olha o que diz. Depois disso, passou Esaú a odiar o seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara, e prometeu a si mesmo: estão próximos os dias de luto do meu pai, então matarei meu irmão Jacó. E Rebeca, a mãe dos dois, escuta isso, e ela fica temerosa. Ei, Esaú vai matar Jacó. Eu preciso fazer com que Jacó vá embora. Jacó fuja daqui, porque senão, no dia da morte de Isaac, eu vou perder Isaac e Jacó. Então, Jacó, ele, escravo do seu medo, não tendo como reagir, ele passa a ser um fugitivo. Ao invés de ficar e tentar lutar, tentar resolver o problema com o seu irmão, não, ele prefere fugir. E ele foge da pior maneira possível. Ele foge e abandona a sua mãe, abandona as pessoas que ele mais gostava. E, para piorar, sem nada, ele vai embora apenas com um cajado. Ei, nós estamos diante de uma das famílias mais ricas que viveram naquele momento, naquela época. E então Jacó sai, ele recebe a bênção do seu pai e vai embora, mas sem nada. Sem nada, apenas com um cajado. Olha só, Gênesis versículo 10. Jacó partiu de Berseba, rumou para Harã, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou. Ele não tinha nem
uma roupa reserva para amassar e colocar como travesseiro. Ele teve que usar uma pedra. Ei, ele saiu correndo. E o pior de tudo, que ele não foi capaz de falar: ei, eu estou com medo, por isso eu estou indo embora. Não, ele deixa entender que ele só está saindo dali, porque os seus pais querem que ele arrume uma esposa em outro povoado. Porque chega um tempo em que Rebeca diz assim: eu não estou satisfeita com as mulheres que Esaú pegou como esposa. E ela fala isso para o seu marido. Então, ela repete: eu não quero que aconteça a mesma coisa com Jacó. Então Isaac chama Jacó, conversa com ele e fala: ó, eu não gosto das mulheres do povoado, eu quero que você vá, saia daqui e busque mulher lá na casa de Labão, irmão da sua mãe Rebeca. E Jacó não fala nada. Ele estava com medo, mas ele deixa entender: não, eu só estou saindo daqui porque os meus pais querem. Só que logo mais na frente, olha o que acontece. Ele chega um momento ele está fugindo. Ele não revela que está com medo. Ele nos faz pensar, nos faz entender que ele está saindo por causa dos seus pais. Só que chega um determinado momento em Gênesis 28, 12. Jacó, ele pega aquela pedra, coloca como travesseiro e tem um sonho. E nesse sonho, olha o que Deus fala com ele. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dormistes, eu o dou a ti e à tua descendência. Tua prosperidade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente e o oriente, para o norte e para o sul, e todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores, e te conduzirei a esta terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Jacó acordou de um sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha só o versículo 17. Então sentiu medo e exclamou. Mudou de personagem? Não, é o mesmo Jacó. Só que Jacó, ele não foi capaz de confessar que ele estava com medo do seu irmão, porque Deus estava distante de Jacó. Quando eu e você nos afastamos de Deus, nós ficamos cegos. Porém, quando a manifestação de Deus chega na nossa vida por um sonho, Deus ele aparece para Jacó por um sonho e faz promessas para ele, e mesmo assim Jacó disse que teve medo. Ele não foi capaz de revelar que estava com medo do seu irmão que queria o matá-lo, mas quando Deus se apresenta para ele, revela tudo aquilo que ele é.
Ele diz que ele está na porta do céu. Então, se ele está na porta do céu, aquela vida que ele levava errada causa constrangimento para ele. Ei, para mim e para você nesta noite, nós podemos até disfarçar que não temos medo, mas quando Deus se manifesta em mim, se manifesta em você, alguns medos aparecem, algumas revelações aparecem. Deus mostra quem nós somos verdadeiramente. Não tem como eu me esconder de Deus. Não tem como você se esconder de Deus. Só que algo acontece. Nessa fuga, Deus se manifesta para ele. E olha só, no versículo 20 de Gênesis 28, olha o que Jacó faz. Então, em Betel, aquele local que ele havia dado aquele nome, fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. Jacó, ele reconhece que ele está saindo daquele local sem nada. E ele fala assim: se Deus me ajudar, se Deus cuidar de mim, Ele será o Deus da minha vida. Até alguns minutos atrás eu estava falando de como ser escravo dos nossos medos. A partir de agora, nós vamos aprender como não ser escravizado pelos nossos medos. E a primeira atitude, a primeira ação é reconhecer que Deus, Ele é soberano na sua vida. Essa é a primeira atitude. E quando você reconhece isso, você está dizendo que você está dizendo que Deus, Ele pode fazer aquilo que você não consegue. Você está reconhecendo que Deus pode todas as coisas. Apesar do seu medo, apesar do meu medo, Deus, Ele pode me ajudar. E a partir desse momento há uma transformação. Parece que ocorreu uma mudança de personagem, uma mudança de pessoa. Parece que saiu Jacó e entrou um super-homem, porque a partir de agora, de Gênesis 28, Jacó, ele se transforma. De fugitivo, ele passa a ser lutador. A gente consegue ver isso na Bíblia. A partir daqui, ele começa a lutar por um amor. Ele luta por 14 anos por uma mulher que ele amava, Raquel, porque o seu sogro o engana. O seu sogro diz assim: Jacó, você chegou até aqui, você fugiu do seu irmão e está aqui. Eu preciso te pagar, você vai trabalhar comigo. Mas qual que vai ser o seu pagamento? Jacó, ele observa Raquel e diz: o meu pagamento vai ser casar com a sua filha. E Labão fala: tudo bem, você vai trabalhar para mim 7 anos.
Depois desses 7 anos eu vou te entregar Raquel. Porém, Labão não faz isso. Passa-se os 7 anos e ao invés de ele entregar Raquel, ele entrega Lia. Ei, nós estamos diante de Jacó, um cara que fugia por tudo. Pelo andar da carruagem, o que ele ia fazer? Não, eu sou um fugitivo, vou pegar Lia e vou embora. Mas não. Jacó, depois daquele encontro com Deus, depois daquele manifestar de Deus, depois daquele sonho, ele passa a ser um lutador. Ao invés de fugir e reclamar porque tinha recebido Lia, ele resolve, não, eu vou lutar mais 7 anos por Raquel. Parece que não é de Jacó que eu estou falando, mas olha só, continuando, ele reconhece que Deus pode fazer o que ele não pode. Em Gênesis 30, versículo 1, nesse momento, Jacó já teve vários filhos com Lia e a sua escrava, serva de Lia. Só que chega um momento em que Raquel deseja ter filhos também. Aí Raquel diz assim para Jacó, Gênesis 30, versículo 1. Raquel, percebendo que não podia gerar filhos, tornou-se invejosa de sua própria irmã e reclamou a Jacó, seu marido, faze-me ter filhos também ou eu morrerei. Olha a resposta de Jacó. Jacó irou-se contra Raquel e retrucou-lhe, acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Ele está falando, rei, eu não posso fazer nada, só Deus pode fazer. Jacó reconhece que ele não pode fazer nada, somente Deus. Mais um passo para você conseguir deixar de ser escravo do seu medo. Olha só, Jacó também, ele luta contra o desejo do seu sogro Labão. Gênesis 30, 27. Então Labão solicitou, se encontrei graça aos teus olhos, peço-te que fiques em minha casa. Labão diz assim, Jacó, se realmente eu achei graça nos teus olhos, se realmente você deseja ter alguma bênção, alguma prosperidade, fica comigo, mas Jacó, ele, no coração dele, ele sabia que ele não poderia ficar mais ali. Uma outra coisa, pessoas reconhecem que Deus está com Jacó. Continuando o versículo 27. Pois por intermédio de presságios descobri que o Senhor me abençoou por causa de ti. Isso é um diálogo de Labão falando para Jacó. Ei, se eu achei graças diante de ti, fica aqui. Porque por meio de presságios, eu reconheço que eu só fui abençoado pelo seu Deus enquanto você esteve aqui. Quando a gente lê essa palavra presságio, é algo ruim. Que presságio é a mesma coisa que leitura de sorte. Mas Deus está falando para mim e para você, independente do que o mundo te entregue, o mundo te mostra. O mundo reconheceu que Jacó era próspero, que Labão só teve bênçãos, só alcançou bênçãos, porque Jacó estava ao seu lado.
As pessoas precisam reconhecer Deus também na nossa vida. É um sinal de que os nossos medos não nos escravizam mais. Um outro ponto é ouvir a voz de Deus. Gênesis 31, 3. Foi quando o Senhor falou com Jacó: volta à terra dos teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Apesar de Labão dizer para Jacó ficar, Jacó ouviu a palavra de Deus. Jacó ouviu a voz de Deus. Volta à terra de teus pais, à tua pátria, e eu estarei contigo. Mas não é somente ouvir, é colocar em ação, colocar em prática e agir conforme Deus determina. E a gente consegue ver isso em Gênesis 31, 17. Diante disso, Jacó se levantou, ajudou os seus filhos e suas mulheres e se prepararam para a viagem e a montar sobre os camelos. E versículo 18, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã Arã, rumo à casa de Isaque, seu pai, na terra de Canaã. Para eu deixar de ser escravo do meu medo, eu preciso estar sensível o suficiente para ouvir a voz de Deus. E não só isso, agir conforme Deus me pediu para agir. Quem é esse homem que antes desse encontro, antes desse sonho, era um fugitivo, de repente se tornou um lutador, e de repente nem o seu sogro foi capaz de segurá-lo na sua terra. Esse homem, ele foi capaz de ouvir a voz de Deus e agir conforme Deus queria que ele agisse. Quem é esse homem? Jacó. Jacó é esse homem. Só que parece algo simples, fácil, colocar alguns pontos aqui, seguir, e Deus está junto comigo nos meus medos. Deus vai me ajudar a vencer todos os meus medos. Existe um momento em que Deus, Ele precisa ver se o que Jacó declarou é verdade. E aqui nós chegamos aonde eu iniciei a palavra. Olha o que Jacó diz em Gênesis 32, versículo 9. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me orientaste, retorna à tua terra e à tua parentela, e eu te farei prosperar. Primeiro ponto: reconheço que não sou digno de toda a bondade e lealdade misericordiosa com que tens tratado o teu servo. Eu não tinha senão um cajado para atravessar o Jordão, e agora posso formar 2 exércitos. Versículo 11: livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Jacó, ele reconhece: Deus, eu tenho medo, mas eu sei que se o Senhor estiver comigo, esse medo não vai me parar. Esse medo não vai me escravizar.
Ele diz isso. Então Deus esquadrinha o coração dele e coloca uma prova à frente de Jacó. Eu não sei se você já ouviu, mas existe um momento incrível na vida de Jacó, onde ele luta. Ei, é de Jacó mesmo que eu estou falando? Ele não fugiu do seu irmão. Existe um momento em que esse mesmo Jacó, ele luta, não com um homem, mas ele luta com um anjo de Deus. Um homem como Jacó, que foi capaz de fugir do seu irmão, um homem de carne e osso como eu e você, depois de reconhecer que Deus era soberano na vida dele, depois de reconhecer que Deus pode fazer todas as coisas, ele passa de um fugitivo para um lutador. E não lutou com qualquer um, ele luta com um anjo. Em Gênesis 32, versículo 22, inicia-se a trajetória dessa luta. Porém, lá no versículo 28, olha o que acontece. Jacó já tinha lutado. E em Gênesis 28, a palavra de Deus diz assim: então o homem orientou: não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porquanto como príncipe lutastes com Deus e com os seres humanos e prevalecestes. Deus, ele está mostrando para Jacó como a vida dele mudou, depois que ele reconhece que Deus pode todas as coisas. Eu não sei se algum medo seu tem te escravizado. Eu não sei o que o medo tem feito com você. Eu não sei se ele tem te paralisado. Eu não sei se ele tem te feito aceitar orientações erradas e praticar. Mas uma coisa eu sei. Se você, nessa noite, reconhecer que Deus é soberano na sua vida, você nunca mais será escravo desse medo. Eu não estou te prometendo que Deus vai tirar esse medo que está aí dentro de você. Não. Eu estou te dizendo que Deus vai lutar com você nessa luta que você está passando. Ele estará com você. E olha só que interessante. Esse anjo, ele diz que ele não chamará mais Jacó, ele se chamará Israel. E você sabe o que significa Israel? A minha Bíblia, ela apresenta uma tradução de Israel. Olha o que a minha Bíblia diz. Israel é a mesma coisa de vencedor com Deus, ou aquele que luta na companhia de Deus. A sua luta, para você se sair vencedor, para você se libertar desse medo, para você destravar esse medo, para que você possa tomar um rumo certo na sua vida, você precisa ter essas atitudes que Israel, Jacó teve. E ele muda o seu nome e ele passa a ser lutador com Deus. E interessante é que ele luta com Deus.
E ele consegue segurar esse anjo de Deus. E nessa luta, esse anjo provoca um ferimento em Jacó. Mas mesmo assim, aquele homem covarde, aquele homem medroso, aquele homem fugitivo, ele se transformou num homem lutador que conseguiu segurar um anjo. Deus está falando para você nessa noite. Se você reconhecer que eu sou Deus na sua vida, não haverá medo algum capaz de te paralisar. Reconhece que eu sou o seu Deus na sua vida. É isso que Deus está falando para você nessa noite. E então inicia-se o momento do retorno de Jacó para sua terra natal. E ele precisa encarar o seu irmão Esaú. Só que ele chega para uma luta contra o seu irmão vencedor. Ele já tinha acabado de lutar com um anjo e tinha vencido. Ele poderia muito bem chegar na frente do seu irmão e falar: ei, eu acabei de lutar com Deus e venci, você não é nada para mim. Mas Jacó, agora, Israel, não faz isso. Ele se planeja para encontrar com o seu irmão. Ele manda presentes para o seu irmão. Ele divide o seu povo. Primeiro ele manda Lia com as suas servas. Manda a sua esposa Raquel por último. E o seu filho José. E ele está ali atrás também, com medo, mas sabendo que Deus pode todas as coisas. E algo sobrenatural acontece. Ele não permite que a sua esposa Lia chegue primeiro até o seu irmão Esaú. Ele não permite. Em Gênesis 33:3, olha o que ele fala. Vamos ler o 2. Colocou à frente as servas com seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. E no versículo 3, e ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra, antes de abordar o seu irmão. Ele falou assim: quer saber? Eu tenho medo, eu estou com medo de morrer, mas eu sei que o meu Deus está comigo. Quer saber? Eu vou passar na frente, dá licença. E ao invés de ele chegar e falar: Esaú, eu posso te derrotar, porque eu já venci um anjo ali atrás. Ele não faz isso. Ele, antes de chegar em Esaú, ele se ajoelha 7 vezes. Eu não sei se você sabe, mas o número 7 é o número de Deus. Só Deus pode utilizar esse número. Ele poderia prostrar uma vez, ele poderia prostrar uma vez, 2, ele poderia prostrar até 6 vezes, porque 6 vezes é o meu número. 6 é o seu número, 6 é o número do homem, mas 7 é o número de Deus. Jacó, ele diz assim: ei, Esaú, pode vir, se você quiser me matar, pode vir, mas antes de qualquer coisa, eu vou adorar o meu Deus, porque eu sei que Ele pode mudar a minha situação. Você pode querer me matar, mas o meu Deus me quer vivo. E essa é a trajetória de Jacó. Eu não sei qual é a sua trajetória, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei de qual medo você precisa se libertar.
Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Reconhece que Deus, Ele pode mudar a sua situação. Ouça a voz de Deus e haja conforme Deus quer que você haja. Fica de pé nesse momento, meus irmãos. Esse momento que nós estamos vivendo tem nos trazido muitos medos. Eu não estou aqui para te dizer que Deus pode tirar o seu medo, não. Ele pode, se Ele quiser, Ele vai tirar. Eu estou aqui para te dizer que esse medo que está aí, ele não tem poder para te parar. Não tem. Ele não tem poder para te travar. Reconhece que Deus, Ele é o único Deus da sua vida. Reconhece que aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Reconhece isso esta noite, que eu tenho certeza que esse medo que está aí dentro nunca mais vai te escravizar. Reconhece, o luto não pode te escravizar, os medos não podem te escravizar. Não. Você tem um Deus que pode todas as coisas. Esse hino, esse louvor, ele fala de uma canção que libertou. Talvez você que esteja aqui tenha sido liberto por uma canção. Talvez você que esteja aqui, ao ouvir um louvor, deixou de ser escravo do seu medo. Mas talvez eu esteja diante de pessoas que um louvor não foi suficiente. Mas eu quero te dizer que Deus é suficiente para não permitir que você seja escravo de medo nenhum. Faça desse louvor a sua oração dessa noite. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Interessante que Jacó, naqueles tempos, eles não poderiam dizer que eles eram filhos de Deus, porque Deus era para eles um ser poderoso. Só que essa noite, eu e você podemos dizer que nós somos filhos de Deus, porque Jesus, Ele já veio aqui nessa terra. Ele veio e Ele se apresentou para mim e para você. Sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não sou mais escravo do medo. Oh, Pai. Sou filho de Deus. Não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo
Nessa noite eu quero agradecer, porque foi perceptível a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Desde o início desse culto, a manifestação de Deus aqui nesse local foi real. Pai, a oração dessa noite é que esta palavra entre no coração dos meus irmãos e produzam o efeito que o Senhor deseja que seja produzido. Pai, que nós saiamos daqui nessa noite crendo que nós não seremos mais escravos dos nossos medos, porque o Senhor está conosco. Amém e aleluia.